que vocês querem saber dentro da empresa de vocês para esse exercício. Então, sinta. Eu vou fazer um movimento assim. Vocês agora são essas pedras. Aqui você é essa pedrinha, tá? Então, sinta como se você. Eu vou trazer essa pedrinha para cada elemento. Vocês vão sentir como que é estar de frente com esse elemento. Sente. Se tiver, anota a percepção, se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta, qual. Porque no final do exercício vai ter clareza aonde é o elemento que você precisa ter maior ação. Então, quero que vocês tenham clareza de saber aonde você vai ter ação hoje diante de tudo isso. Então, a gente vai começar pelo vermelho. Sinta caminhando aqui, ó, até o vermelho. Como é estar neste elemento, nesta posição, neste elemento que representa um item da sua empresa, desse sistema que a gente acabou de falar. Percebe se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta. E eu vou voltar a vocês. Respira. E nós vamos fazer com outro elemento. Agora eu vou trazer vocês para o amarelo. Percebe como é estar nesse segundo elemento. Como você sente que esse elemento se conecta, fica com vocês? Sinta como é estar aqui. E eu vou voltar vocês. Volta para o estado neutro. E agora nós vamos para o laranja. Percebe o corpo ele traz muita informação nesse sentir, nesse processo, como é estar nesse lugar, essa percepção. E eu vou voltar vocês para o centro. E nós vamos agora para o quarto elemento. O amarelo foi o segundo. Eu volto nele já, tá, Gé? Aqui, ó. Agora a gente tá no rosa. Respira fundo. Sente como é estar neste elemento. Percepção corporal. Sente o peito, como que fica. E eu vou voltar vocês. E agora nós vamos para o último elemento. Que aqui é o verde. Perceba como é estar nesse lugar. Se vem alguma mensagem. Vou voltar vocês para o centro. Vou voltar no amarelo, tá bom, Jéssica? 。
Né? E se quiser sentir aqui o amarelo de novo, perceba como fica. Qual é a sensação física, corporal? E eu vou voltar vocês para o centramento. Agora vocês puderam sentir o que estava em cada elemento. A gente vai para a segunda parte do exercício. Como vocês ficaram? Bem? Mais ou menos. Eu vou deixar você partilhar, tá bom? A gente vai voltar aqui no primeiro. Agora eu vou falar qual que é o elemento. O vermelho, ele representa você, empresária. Então, perceba como você ficou nesse lugar. Feche seus olhos, como se você estivesse se olhando no espelho agora. E diga: eu me abro para te ver com bons olhos. Sente como é falar isso. Eu expando a minha consciência para assumir o meu lugar de empresária, de empreendedora. Respira fundo, percebe e sente como que vocês ficam. Tem algum lugar que incomoda? E eu vou voltar vocês aqui para o centro. E agora nós vamos falar com o amarelo. E eu vou trazer vocês aqui para o amarelo. Sinta novamente, traz aquela percepção do começo. E o amarelo é o seu filho. É o que você entrega para o mundo, é o seu produto, o seu serviço. Diga, agora sim, eu vejo você. Eu cuido de você. Mas eu solto você para o mundo. Para o mundo conhecer o meu melhor através de você. Respira fundo, percebe como fica, se fica bom, se ainda tem alguma parte que incomoda. Sinta. E agora nós vamos voltar e ir para o terceiro elemento, que é o laranja. Percebe como fica diante do seu cliente. Sinta o seu cliente na sua frente. Quem é esse cliente? Esse cliente que você tem hoje é o cliente que você deseja para sua empresa? Respire e diga: eu me coloco a serviço para você.
nem mais e nem menos. Na medida certa. E assim eu posso ver você no seu tamanho. Quando eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço a minha. Percebe como fica no seu corpo falar com o seu cliente ideal. Agora sim, eu posso entregar o que você busca. Como vocês ficam? Respira fundo, solta esse cliente. Nós vamos voltar para o estado zero, que falta mais dois. Agora a gente vai ir para o rosa. Chegou na frente do rosa, respira fundo, sente. Aqui é seu lucro. Como você se sente com o Pix na sua conta? Com Pix livre, que é o livre do custo. Esse lucro aqui já é o valor do seu Prolabore. Você se sente grande ou pequena? Possível ou impossível? Sinta a quantia ideal e diga: eu abro para o fluxo da vida. Dinheiro, eu posso receber você, fazer você. Eu faço dinheiro e mesmo assim eu não desagrado ninguém. Sinta no seu corpo como é falar isso para o seu lucro. Você é uma troca pelo que eu faço enquanto adulta. E eu mereço ter você comigo. Respira fundo, sente como você sente. E eu vou voltar vocês para o estado zero. Respira. E agora nós vamos para o último elemento, que é o verde. E o verde é o seu propósito enquanto empresária. Perceba como é estar de frente com o seu propósito. Como você se sente? Grande, pequena, conecta ou não?
e diga: agora sim, eu me conecto com você. Eu me abro para conectar com o que eu faço, da forma como eu faço. Este é o meu melhor. Quando eu me conecto com você, eu me conecto com a vida. Eu conecto com a prosperidade e abundância. Respira fundo. Sinta. E agora eu vou voltar vocês para o centro. Volta para o estado zero de sentimento, de emoção, solta. Aqui são as 5 chaves dos elementos para vocês se conectarem com o propósito, com a empresa de vocês. Aqui são os 5 elementos primordiais dessa interligação, intercomunicação que eu trouxe para vocês terem uma comunicação, entender como que está essa conexão da sua empresa no seu momento. Isso é uma foto. A gente fazer esse exercício na próxima semana, a sensação, o sentimento e essa foto vai ser diferente. Vai mudar. E é para mudar mesmo. Essa é a intenção. E eu quero ouvir de vocês, ou escrevam aqui no chat, qual foi o maior insight que vocês tiveram, ou se vocês querem a minha opinião sobre os sentimentos daqui. Eu não entendi a pergunta. Neia, você tem dúvida? Ou você quer compartilhar como foi a sua experiência sobre os elementos que você sentiu em relação a como está a sua empresa hoje? Eu vou falar como eu entendi quando você mandou olhar as cores. Ok. O vermelho foi distante, o amarelo, cansaço, o laranja, triste por não ter coragem de demitir cliente, rosa, feminino, verde, estou parada sem fé. Aí você me vem com laranja e ele é o cliente mesmo. E olha que interessante, porque... E aqui não tem julgamento, obrigada por você compartilhar, mas traz muita clareza para a gente olhar, né? Então, vamos lá, eu vou tirar todos e aí a gente vai começar. Lá no começo, eu expliquei que aqui é empresária. Então, o vermelho é empresária, você está distante, né? Está se sentindo mais distante. Então, distante do seu cliente, ó, o seu cliente está aqui. É como se você estivesse mais longe do cliente. Por quê? O seu sentimento sobre ele é de demitir. Então, você não vai estar perto dele. Ou seja, o cliente até olha para você. Só que esse sentimento faz com que um novo cliente, aqui, ó, vamos dizer, um cliente que realmente te pagaria da forma como você deseja, não se aproxima de você. Porque o seu foco está nesse cliente que não é o ideal. Essa é uma perspectiva de conexão entre os elementos. E aqui você colocou o seu propósito sem fé, que é o verde,
que o propósito é como se fosse seu irmão aqui do lado. Então, é como se tivesse desanimado que vai ter realmente um cliente ideal. Será que esse cliente existe? É o que está comunicando aqui na sua empresa. O amarelo está cansado, que é o seu serviço. E eu vou colocar ele aqui no meio, porque é o que você entrega. Então, esse amarelo, ele está cansado. Ou seja, todos os elementos, eles estão dizendo que eles têm conexão. Não tem como falar que não tem conexão. Mas eles estão em uma conexão para o menos. E não para o mais. Os elementos estão sem força. O lucro, que é o rosa, que seria o resultado da cadeia, ele é um feminino. E o que o feminino poderia dizer aqui? Porque o feminino, ele é mãe, ele acolhe, ele dá colo, é um feminino que cuida. Mas o lucro, ele é o resultado de um trabalho. Se ele é um resultado de um trabalho, ele não deveria acolher, ele deveria ser a força do masculino, porque é o resultado do seu fazer. Então, é como se o seu propósito aqui está distorcido com lucro. E aí você não demite esse cliente porque você fica com dó. Vem dois pontos. A dó de demitir o cliente, aí você não atrai o cliente certo. O medo, se eu demitir, esse cliente é ruim, mas ele está aqui, mas isso me cansa. E isso vai reforçando na sua identidade que você só é capaz de atender esses clientes. É como se isso reforçasse para a Neia que não existisse milhões de pessoas que existem no nosso país que vão olhar para você e vão falar: não, eu pago o seu serviço. Não importa o valor. Não importa, eu não quero desconto, eu vou te fazer um Pix, porque eu preciso. E aí, o medo de demitir esse cliente por ficar sem, porque isso acontece quando a gente demite cliente, sabe o que acontece? Fica vazio aqui mesmo. Não tem como falar que não. Tem como falar para você, você vai demitir o cliente certo vai aparecer aqui. Não é mágica. Então, entende por que essa dinâmica é importante ter consciência? Porque aqui você precisa tomar uma decisão, que não é fácil, mas é uma decisão. Se eu quero demitir esses clientes, e aí eu posso ter um cliente que me pague, como eu vou atrair esse cliente que me pague? Olhando para a fé desse propósito, que está muito ligada à sua fé de vida, à sua fé. E não que você é uma mulher sem fé, não é isso que eu estou falando. Mas é numa questão do valor do que você entrega. Aí é a lição do propósito. O que eu entrego? O que eu faço? Eu posso fazer muitas coisas. Mas se lá no fundo eu achar que o cliente não vai olhar para isso, eu vou. É um elemento, o sentimento de cada elemento, reforçando o todo. Então, o seu propósito aqui pode ser acolher o seu cliente, porque o seu aspecto é ser uma grande mãe, né? Porque o nosso propósito é isso, o nosso produto é o nosso filho. Então, é você distribuir para o mundo o seu filho. É você pegar a peça que você faz e falar: filho, como você é lindo. Cara, alguém vai usar muito você, porque fui eu que fiz com as minhas mãos. Olha o poder que eu tenho. E aí você vai olhar para o cliente aqui e vai falar: olha, isso daqui é o que eu faço e com gosto. Isso tem um valor. E o valor é diferente do preço. Porque o preço é aquele, vamos dizer assim, famoso tabelado, igual a gente vê aí no mercado, é o mesmo preço, tem produtos que realmente é o mesmo preço em todos os mercados. O valor não, porque o valor tem o seu diferencial, o valor tem o seu valor de marca, o valor tem o seu valor enquanto propósito. Tem você. Faz sentido? Tem lição de casa para o nosso próximo evento.
e olhar para o dinheiro e falar: você é bem-vindo. O dinheiro, ele pode estar aqui, ó, irmão. O dinheiro, ele pode ser irmão do seu cliente, porque é através dele que chega, através do seu produto que você entrega. Aqui a gente poderia olhar outros elementos, né? Eu estou falando isso porque, como outras pessoas vão assistir, talvez, mas poderia colocar mercado, diferencial do mercado, colocar, né? Aqui a gente entra num contexto de colocar você enquanto pessoa física aqui atrás, entender como que tá o sentimento dessa pessoa física para fortalecer, porque aqui tá a Neia na figura da empresária, não tá você enquanto a pessoa física representando aqui. Interfere? Sim. Por isso que eu bato na tecla que a nossa identidade, enquanto pessoa física, reforça a jurídica. Então, o que eu posso enxergar ou fazer de diferente que mude essa perspectiva do sentimento, porque um elemento mudando de sentimento é uma cascata. A tendência dos demais também, porque o seu produto ele está aqui, mas ele está cansado, porque ele está cansado de ficar nesse meio aqui e ele precisa de força. Sabe aquele bebê que corre, 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 aí chega no final do dia ele dorme assim, cansa mesmo. Você fala, nossa, mas é um bebê, porque bebê geralmente é um Duracell, né? Dorme um pouquinho e acorda com energia. Mas o seu bebê perdeu essa Duracell. Porque esse contexto dele aqui, ele, é como se o seu produto e o seu serviço tivesse de olhos fechados. Resolve tudo aí, resolve você, que daí eu olho para o cliente. Você teve uma percepção que você não tinha antes? Sim, principalmente quando ficou em fileira. Eu falei, não tá organizado assim. E dá uma agonia, né? Tá do jeito que tá aí agora, assim. E o cliente não E a vem gente para ser demitido. fazendo esse exercício depois vai mudar ainda essa configuração. Jé, você quer trazer a sua percepção da sua? Neia, obrigada por abrir aqui, tá? Colaborou muito. Obrigada, né? Vocês me Nada. ouvem bem? Sim, Ah, eu não consegui concentrar 100% porque a criança tá aqui gritando, enfim, né? Não tive como. Mas eu anotei aqui algumas coisas. Do vermelho, eu senti muita força muita e força. a vontade de estar perto, mas com a sensação, medo de parecer iniciante perante essa pessoa. Eu senti Tá, isso. perante o cliente, vamos dizer assim. Ou Perante não, ou foi... perante a essa pessoa mesmo, o vermelho, assim, eu imaginei pegando Tá, nas mãos, né, enfim. É que eu fui fazendo fora da ordem, né, porque travou pra mim. O rosa, tá, eu senti vontade de abraçar, de estar junto. O amarelo, eu estou caminhando junto com o amarelo. O verde, quero estar junto. O laranja, quero criar junto. tá, peraí. E aí, falta o verde. O verde, quero estar junto. E o laranja criar junto? É, querer Tá. criar junto. Então, está harmônico. Vamos lá. Vermelho.
tem força, mas ao mesmo tempo tem é um receio de iniciante, vamos dizer assim. Essa sensação, tá, eu já falo sobre isso. O amarelo quer caminhar junto. O amarelo é o produto e o serviço. É isso? Estou tudo junto. Então, tá conectada. Então, você está conectada com o que você oferece. Eu vou trocar o amarelo pela pedra. Então, o que você entrega, você está conectada, certo? Uhum. O laranja é o cliente. Você quer criar junto com ele. Então, ele também conecta aqui. O verde, que é o propósito, quer estar junto. Então, tá aqui também. E o rosa você quer abraçar. Uhum. O que eu vejo aqui? Quando você olha, primeiro, quando você olha a cena do filme assim, qual percepção você tem? No momento, assim, o lucro tá meio distante, então eu não consigo ver ele muito perto, assim, da gente. Tá, então você quer abraçar, mas ele não tá perto. Isso. Tá. Eu quero me aproximar, eu quero chegar. Então, uma possibilidade é que, por algumas situações, não precisa abrir aqui, tá? Mas eu vou trazer possibilidades. Aqui é a pessoa jurídica. Vamos supor que aqui é a sua pessoa física. Por situações da pessoa física, você, por mais que está conectada com tudo isso, você não está vivendo o processo. Você está apenas olhando para o lucro. Uhum. E quanto mais você olha só para ele, ele distancia, porque você quer abraçar, porque quem não quer o lucro? Natural. Só que quando a gente olha apenas para cá, a gente esquece de, por máximo que está conectado os outros elementos, acaba esquecendo de dar atenção para isso rodar e isso chegar para você naturalmente. Uhum. É aquela frase, né? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então, percebe assim, tá tudo conectado. Se não tá chegando para você, é um movimento contrário. Eu vou te deixar uma pergunta para você refletir. Uhum. Qual é o seu foco hoje? Quando eu digo foco, quando a gente trabalha com prestação de serviços, por muitas vezes a gente tem mais de um serviço para entregar, mais de uma possibilidade, mais de um tipo de cliente. Eu estou olhando para o dinheiro, então eu estou. Qualquer cliente que entra dentro disso daqui, entra, eu estou atirando. Vamos trazer aquele português atirando para todos os lados, porque eu olho para cá e perco o foco. É verdade. Hoje eu já reduzi bastante, assim, muito. Mas ainda tem essas possibilidades, né? Poucas, mas tem. E aí aqui eu colocaria outros elementos para a gente trabalhar ainda, né? Eu colocaria o mercado para entender, né? A gente hoje está trabalhando com 5 aqui, mas aqui a gente tem possibilidade de entender como o mercado, tem que entender ainda o seu propósito pessoal, porque aqui o seu propósito está muito mais alinhado, né? Ele está junto. O laranja, você percebe que é o cliente querendo criar junto com você, Uhum. né? O amarelo, que agora é a pedra, é o cliente caminhando com você. Então, é como se não tivesse impeditivo hoje para a sua empresa crescer. Só que, até conhecendo um pouco de você, que está numa transição dentro do trabalho, isso aqui é um processo.
E não que esse processo não tenha que vir com dinheiro. Entra no caso que eu falei da Neia, quando a gente troca o cliente, às vezes realmente tem uma barreira para vir os novos. Mas o novo já olha para você. Para sua empresa. Está chegando. Então, aqui é uma questão muito de posicionamento físico com jurídico. Uhum. E aí aqui caberia até a gente fazer uma dinâmica da pessoa física mesmo em si, né? Entender dentro da pessoa física o porquê só olha aqui para o dinheiro. Aí aqui seria uma outra possibilidade. Se a pessoa física está olhando só para o dinheiro, não, ela está conectada, você está com muita força, isso é muito importante, mas não conecta tanto com os outros elementos, é porque alguma questão sua pessoal precisa ser vista. Uhum. Faz sentido. Faz sentido? Então, fica essa dinâmica, e aí eu vou compartilhar exatamente aquele outro card que fala disso. Então, aqui, mais alguma dúvida, Gé? Não te perguntei. Não. Então, aqui, dentro das chaves que nós trabalhamos, dentro desses elementos empresariais que eu trouxe como símbolos os bonecos, nós trabalhamos a empresária, entendemos da importância, aqui a gente trabalhou a empresária, a pessoa jurídica mesmo. A líder, ela sustenta, ela dá direção, ela tem energia, ela é a responsável pelo negócio, ela é a mãe. Então, quando ela está fortalecida, o negócio tem direção, tem movimento. Ela é a mãe do negócio. É a matriarca, ela direciona. Porém, quando ela está desconectada, cansada, sobrecarregada, todo o sistema, todo o contexto, ele perde força. Então, quando tem alguma questão na identidade, é uma questão de ajuste, tudo isso aqui anda. Não é que a sua empresa não vai existir, não vai andar, mas precisa olhar um ajustinho, uma forma de pensar. Aquele famoso 1% do dia mudou, isso aqui já ganha força. O propósito, ele é a razão da empresa existir, que é o que eu trouxe lá. O porquê eu faço isso? Muitas empresas não nascem com propósito. Muitas pessoas começam trabalhando apenas, começa com serviço aqui. A empresa e o serviço e aparece o cliente. O propósito, ele é construído. O propósito, ele é construído e não uma única vez, ele é construído à medida em que nós trabalhamos, porque é aquela frase que não cai de moda e faz todo sentido. É caminhando que o caminho se faz, é trabalhando que o trabalho é desenvolvido, porque nós vamos entender o porquê a gente está fazendo, e aí às vezes a gente está fazendo de uma forma, entende que não é a melhor forma, e o propósito muda. Então, quando ele está claro, quando ele faz sentido, ele expressa, né? Ele anda, ele dá as mãos para a empresária, o propósito aqui, ele dá a mão e ganha força para seguir para a vida. Mas quando ele está distante, o trabalho é pesado. É aquele trabalho, porque assim, quando a gente está bem com o propósito, mesmo quando a gente tem uma dificuldade financeira na empresa, a gente acorda e fala, caramba, mas eu gosto de fazer isso. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou pensar em novos caminhos, em novas rotas. Eu vou fazer de outras formas. Agora, quando esse propósito ele é desconectado, você não entende muito bem o porquê você faz, a chance de desistência é maior. E aí tudo fica pesado, aí o cliente é pesado, você não consegue entregar da mesma forma, e fica esse sistema, né, com uma comunicação interrompida, com ruídos nessa comunicação. O produto ou o serviço, ele é a forma concreta como você entrega esse propósito. Então, por isso que por muitas vezes
você tem o seu produto, você vai entregando no começo. Só que aí você vai entendendo, trabalhando, e você fala, nossa, tem um propósito, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei o que eu faço de diferença na vida das pessoas. E aí o produto, ele ganha muita força. Ele ganha o valor, que é o valor que eu trouxe, ele gera confiança, ele gera autoridade, você se orgulha desse produto. Sabe quando você olha seu filho fazendo uma coisa nova, você fala, meu Deus, esse é meu menino? É isso, é o mesmo sentimento de você falar assim, bater no peito e falar, esse produto é meu. O seu colega do lado pode falar, mas isso é pouco, isso é barato, isso é caro, que você vai olhar e vai falar assim, mas é meu. Eu estou melhorando, eu estou expandindo. Você vai bater no peito e vai falar, eu banco esse produto e esse serviço. E sempre pensando em melhorar. Eu gosto muito de trazer para a gente que é mulher, né? Mas analogia da maternidade, porque a gente não nasce mãe. A gente também não nasce empresária. A gente não nasce sabendo educar os nossos filhos. Como da mesma forma a gente, por muitas vezes, no começo de empreender, não sabe ensinar o nosso serviço, o nosso propósito a trabalhar. Mas a gente vai alimentando e ele vai crescendo. Então, é isso, essa expressão. Ele vai caminhar, ele vai andar, vai ter momentos que a gente não vai expandir, mas a gente vai sustentar essa caminhada. Essa é a diferença. Só que quando ele não é claro, gera dúvida, insegurança, tem medo de falar o preço, não atrai o cliente certo. É aquele lugar em que as pessoas falam assim, eu quero um desconto, que aí a gente já entra no próximo tópico, que é o cliente, que é quem vai receber esse serviço aqui, esse produto maravilhoso. Então, uma empresa sem cliente, a empresa ela pode ter um empresário, vamos dizer assim, a empresária e o produto. Se não tem cliente, não tem empresa. Então, é uma relação igual, não tem maior ou menor, o cliente e a empresária. O cliente, só que tem uma relação de dar e receber, reciprocidade. E isso é muito importante a empresária, a empreendedora ter em mente essa reciprocidade. Porque eu entrego, eu conheço o valor do meu serviço e eu entrego. E ele reconhece e ele me paga com dinheiro. Deu igual? Agora, quando eu entrego o serviço e acho que é pouco, acho que eu deveria ter feito mais, aí tem uma descompensação nesse dar e receber. Provavelmente eu vou atrair perfil de clientes assim. E isso não vai reafirmar você enquanto pessoa. É onde falta aquela segurança, autoconfiança, limites, aqueles limites das regras que eu falei lá no começo. Qual é a regra do seu negócio? Qual é o contrato do seu serviço? Qual que é a sua regra com o seu cliente? É onde aqui esse combinado não sai caro. Então, quando existe esse combinado, você não perde força e também não entrega menos para o seu cliente. Quando isso não existe essa regra, esse combinado, e por muitas vezes você tem medo de colocar isso na mesa, gera dúvidas, medo, julgamento, distância, e por muitas vezes é aquela venda pesada, suada, ela não acontece. Tá? E aí, diante de todo esse contexto, tem a empresária, o propósito alinhado com ela, aí tem o serviço que ela entregou na mesma medida aqui para o cliente, entra o amigo lucro, né? E aqui eu vou colocar lucro, na verdade, entra o dinheiro, o famoso Pix, né? O Pix na conta que a gente quer receber, o cartão que a cliente passou e não questionou, e você vai virar um Pix na sua conta, e que, além desse Pix, lá no final do mês, você vai fazer suas contas com os custos da empresa, fazer a sua parte mais burocrática, você vai entender se ele realmente é um lucro. E esse lucro, sim, ele é o revelador do seu negócio. Ele é a consequência do que você entregou, se você enxerga o valor, se o seu cliente reconheceu o valor. Ele é o revelador do crescimento e da abundância, da prosperidade da sua empresa. Só que ele também tem um ponto, porque você pode ter alinhado tudo isso, mas o quanto você acredita que merece receber.
Porque tem pessoas que recebem um Pix lá na conta e ela dá um jeito de gastar esse Pix porque ela não consegue lidar com o dinheiro na conta, porque ela não sabe o que fazer com o dinheiro, ou porque talvez ela ouviu que ela não pode ter mais que fulano, principalmente quando a gente bate nas crises de identidade da pessoa física, crenças familiares, ela não permite ter o dinheiro e aí ela não tem lucro, porque ela vai dar um jeito de gastar esse dinheiro na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, se esse dinheiro recebido, ele tem culpa ou bloqueio, ele não fica e o negócio estagna, porque vem a sensação de eu estou trabalhando para quê? Coloque em dúvida o propósito, coloque em dúvida o que você entrega. Então, com tudo isso, eu quero dizer que essas são as 5 chaves principais para você refletir no seu negócio, entender que formam um sistema, né? É um sistema empresarial e que quando algum desses elementos do seu sistema está desalinhado, a tendência é do final desalinhar. E aqui pode ter alguns, né, pontos. Quando eu entro com um parceiro novo no trabalho, esse sistema muda. Quando eu entro, e quando eu digo parceiro, nem sempre é sócio, porque são coisas diferentes. Mas se eu não vou contratar alguém CLT, mas eu tenho um parceiro para o marketing, um parceiro para o comercial, e essa pessoa não estiver ressoando com o meu negócio, essa dinâmica pode mudar se ela está alinhada. São pontos. O mercado, se o meu produto não é visto no mercado e está alinhado aqui, eu também não vendo, essa dinâmica pode mudar. Tem alguns fatores de elementos que existem, né? Existem muitos, que nós podemos olhar e vamos olhar, né? Lá dentro do Vozes, inclusive, eu trago todos esses elementos, um por um, com bastante clareza, e para justamente alinhar, fazer essa lição de casa, mas não com a empresa parada, com ela em desenvolvimento. Eu não tem como falar, olha, eu vou fazer uma dinâmica aqui para minha empresa, eu vou parar de vender, vou parar de trabalhar. Não é isso, é com tudo andando e tudo vai se ajustando. E ajusta mesmo. Vocês têm dúvidas? Uma palavra de como foi para vocês. Coerência. Coerência? Acho que meu cérebro tá com saudade de ter coerência. E você, Jé? Para mim foi mais clareza e eu fiquei mais feliz também em saber que agora tá mais alinhado, tá caminhando um pouco melhor, né? E precisa fazer esses pequenos ajustes agora para fluir melhor ainda. Então foi bem bacana. Apesar de não conectar 100%, né, pelo barulho aqui em casa, mas foi muito bacana. Eu amei. Que bom. E o quanto vocês entendem que faz diferença esse olhar no negócio de vocês? Nossa, total. Porque a gente olha, recebe muita informação de fora, muito técnica, né? Ai, tem que fazer tal conteúdo, tem que fazer desse jeito, tem que se posicionar assim, assado, vice-versa. Mas muitas das vezes, principalmente quando a gente começa sem experiência no geral, a gente vai meio que perdido, assim, né? Meio às cegas. Então a gente vai pegando várias informaçõezinhas assim de tudo quanto é lado e a gente não olha para dentro. Não vê o que está acontecendo com a gente, não olha nos detalhes em volta do que está acontecendo. Né? Fica no externo, né? Fica muito mais no que assim, claro que a gente precisa de direção, até porque esse é um movimento de direção, mas fica muito mais no automático do fazer para dar certo, do que sentir se faz sentido aquilo que você está fazendo.
Tá até redundante essa frase, mas é isso. É parar e falar assim, tá fazendo sentido? É isso que eu quero? Eu me sinto segura? Ou eu estou fazendo isso porque é forçado? Muitas vezes nós vamos fazer forçada. Muitas vezes nós vamos vender e a gente não quer vender. Muitas vezes a gente vai falar com alguém que a gente, né, vai ter que pôr um limite. Eu vejo que, assim, uma questão de limite que eu vejo é muito forte. Um limite no cliente que a gente não gostaria de pôr, mas é necessário. E saber o nosso lugar. E entender que o mundo tem muitas possibilidades, muitas pessoas, tem para todo mundo, muito para todo mundo. Verdade. Então, Cada um tem um jeito, né? Cada um é único, se oferece de um jeito único também. exatamente, entender o diferencial, que é um elemento também que a gente pode colocar no próximo aqui, e fazer que esse exercício dá para fazer de muitas formas e ter muitas clarezas. Eu quero agradecer vocês pela participação, por abrirem, né, o negócio de vocês e trazerem, porque ficou muito claro, muito lúdico.